E aí, tudo bem? Essa primeira videoaula é para a disciplina GL 303, Estatística para Administração, lecionada pelo professor Dr. Aníbal Tavares e o grupo composto pelas integrantes Mayumi, Júlia e eu, Saori. Bom, para esse vídeo nós vamos solucionar o exercício 4 da lista 1 e o exercício 21 da lista 2, sendo estes sorteados e determinados através do seu RA. O RA que a gente escolheu foi o da Júlia, e antes de começar a solucionar os exercícios, eu vou dar uma leve introdução aqui. A estatística, ela é composta por bastante conceitos teóricos, mas também ela tem muita aplicação matemática e uma quantidade imensa de dados e informações, dependendo do que você está estudando. E para facilitar isso, a linguagem de programação Python é uma excelente ferramenta para ajudar a ordenar e organizar esses dados, além de fazer os cálculos para você. E para a gente usar essa linguagem de programação, o Google Colab é uma plataforma de fácil acesso e colaborativa, na qual é possível, então, aplicar e executar esses códigos. A Júlia, ela vai explicar melhor no exercício 21, um pouco mais sobre o Google Colab. Oi, pessoal. Agora nós vamos resolver o exercício 4. Para eu conseguir resolver esse exercício, eu preciso entender dois conceitos estatísticos. Esses conceitos são pedidos no enunciado, porque ele pede para eu classificar os dados a seguir como dados de seções cruzadas ou como dados de séries temporais. Bom, para a gente entender como resolver o exercício, a gente precisa pegar esses conceitos. Seções cruzadas são dados coletados acerca de diferentes elementos para um mesmo período ou ponto no tempo. E as séries temporais são dados coletados sobre o mesmo elemento para a mesma variável em diferentes pontos ou períodos no tempo. Vamos voltar lá para o exercício 4 para resolver a questão. Bom, na letra A, nós temos gastos com bebidas alcoólicas de uma família para cada mês de 2002. Veja que aqui o tempo ele é importante. Os gastos com bebidas alcoólicas de uma família. Então, aqui nós temos uma série temporal. Na letra B, o número de roubos com armas a cada ano em Campinas, de 93 até 2002. O tempo variou, mas a minha variável, o dado que vai estar sendo analisado, não. Eu quero saber o número de roubos com armas a cada ano em Campinas. Então, aqui nós temos também uma série temporal. A letra C, o consumo de sorvete em 40 cidades em janeiro de 2014. Veja que aqui eu tenho uma variação geográfica, tá? Um elemento para analisar que é o sorvete, o consumo de sorvete, mas eu tenho 40 cidades para fazer essa análise. Aqui nós temos uma seção cruzada, ok? Na letra D, nós temos preços médios de casas em 100 cidades. Então, em 100 cidades, eu vou analisar o preço médio das casas. Eu não tenho nenhum outro dado muito específico, eu não estou falando num período, né, de janeiro, do dia 2 de janeiro ao dia 15 de janeiro. Não, essa informação, ela não é tão específica. Então, para fazer esse levantamento, eu vou estar utilizando seção cruzada, tá? Então, aqui trata-se de uma seção cruzada. Na letra E, nós temos o salário de 50 empregados. Veja que são 50 empregados, podem ter variados cargos, variadas posições. Eu posso estar analisando o salário de um gerente, como eu posso estar analisando o salário de um estagiário, de um assistente administrativo, por exemplo. Nesse caso, nós estamos tratando de uma seção cruzada também. Na letra F, nós temos o número de carros vendidos pela GM por ano, de 1980 até 2013. Veja que aqui a gente tem um período do tempo que a gente vai analisar o quê? O número de carros vendidos pela GM. Então, assim, é uma informação específica, com o tempo variando. Nesse caso, a gente tem uma série temporal. Bom, espero ter explicado de uma forma bem bacana para vocês. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau. O segundo exercício é referente à aula de medidas descritivas numéricas.
Exercício 21 da lista 2. Aqui ele traz um conjunto de dados que pertence a uma amostra. E ele pede para calcular a amplitude, a variância e o padrão. Antes de resolver os exercícios, eu vou trazer alguns conceitos. A amplitude é a diferença entre a fronteira superior e inferior, ou seja, o valor pode ser obtido pela subtração entre o valor máximo e o valor mínimo do conjunto de dados. A variância é uma medida que indica a oscilação em relação à média. E ao elevar o desvio padrão ao quadrado, obtém-se a variância. O desvio padrão é uma medida de dispersão utilizada para indicar a proximidade entre os valores do conjunto em torno da média aritmética. Quanto menor o desvio padrão, menor é a amplitude. E o seu valor pode ser calculado a partir da raiz quadrada da variância. Para o cálculo das medidas descritivas, utilizaremos o Google Colab. Um dos primeiros passos é abrir no Google Colab um novo notebook. Aqui é um ambiente interativo que permite criar e executar códigos em Python. Este aqui é o ambiente do Google Colab. Eu já coloquei o conjunto de dados em forma de lista. Agora eu quero transformar essa lista em uma tabela de dados. E para isso, eu vou precisar importar o Pandas. Então, meu DF ou data frame é a minha tabela de dados, irá conter a data, que são os valores que formarão as linhas, e as colunas. Eu vou chamar de amostra. Essa é ela, formada por 6 linhas e uma coluna. O exercício, ele pede a amplitude, que, como já foi dito, é obtido pela subtração do valor máximo pelo mínimo. E o valor máximo pode ser calculado pelo DF, que é o dataframe.lock, que vai representar o intervalo de todas as linhas pela coluna amostra. E nisso eu quero obter o valor máximo. Para o cálculo do valor mínimo, é o mesmo procedimento. Só que ao invés de maximizar, eu vou minimizar. Agora, eu vou calcular a variância. Eu vou manter os mesmos comandos, que são as linhas pela coluna, e eu vou mudar, em vez de min, eu vou colocar var, e o DDOF é igual a 1. O DDOF ele é um parâmetro de medida populacional ou amostral. Se o DDOF for igual a 0, quer dizer que eu divido esse número por n e obtenho um dado populacional. Se o DDOF for igual a 1, quer dizer que eu divido esse valor por n menos 1 e obtenho um dado amostral. Como é uma amostra, então o DDOF é igual a 1. E agora, para o cálculo da variância do desvio padrão, eu vou chamar de desvio P, e ao invés de var, é std. DDOF também igual a 1. Agora, eu vou imprimir os valores. Mais string.
Aqui eu coloco os valores. Aqui eu obtenho os valores. A amplitude é igual a 34, a variância é igual a 184,6 e o desvio padrão é 13,589.